Opa, beleza, aqui é o Raid e hoje eu tô aqui com o Hero 68HE, teclado que copia a estética do melhor teclado do mundo e promete ter uma performance parecida custando muito menos da metade do valor. Inclusive aqui no meu grupo do Telegram eu já cheguei a enviar ele aqui por R$ 414 com impostos inclusos, na melhor versão ainda. Além de que aqui no grupo você vai ter várias prévias, anúncios de eventos, calendários de promoções e várias outras promoções aqui. Inclusive até as lives do AliExpress eu envio aqui, que para você que não sabe, você consegue coletar créditos para pagar ainda mais barato nas suas compras. Aqui no AliExpress ele vai ter várias versões e eu me equivoquei na hora que eu falei que ele é a melhor versão, porque na verdade já chegaram mais algumas versões aqui que são a Pro, a Ultra, que já são bem mais caras. Mas agora falando das melhores versões, da versão básica aqui, que era a que tinha na hora que eu comprei, essa daqui foi a que eu peguei, OMA, que vem com Black Emperor Switch, que eu vou mostrar neste instante na tabela, e ela vai ser a segunda mais cara que tem. Vai ter a White OEM, que é a piorzinha, que está custando R$ 285 mais R$ 143 de impostos. Vai ter a OMA, que é a que eu peguei. Vai ter a OMA com umas keycaps diferentes. E aqui, custando em torno de R$ 20, R$ 30 a mais, temos a melhor versão, que tá custando R$ 356. Bom galera, eu já tô aqui com a lista e agora eu vou explicar aqui para vocês brevemente o que cada versão vai possuir. Para começar, essa daqui da esquerda é a versão mais barata. Essas duas aqui serão as versões medianas. E essas outras, Pink, White, White e Black, todas elas serão versões Pro, digamos assim. A versão mais barata ela vai vir com o switch Shape Magnetic Shaft. As duas medianas vão vir com o switch Black Emperor. A versão rosa com branco vai vir com o switch Black Emperor também. Nas duas versões branca e preta mais básicas das versões Pro, vão vir com o switch Neptune Magnetic Shaft. No caso, essa versão que eu acabei de falar, ela é essa daqui, essa roxa, e essa preta e vermelha. Agora aqui nessas duas versões que são a Pro, digamos assim, vai vir com o switch Jade Magnetic. Além do switch, ele vai ter algumas keycaps diferentes aqui, que eu vou deixar aí na descrição o link. Aí vocês podem ver na descrição do anúncio a diferença, porque eu não vou saber explicar bem, porque eu não conheço muito bem esses outros tipos de keycaps aqui. Ele vem aqui com 4 acessórios, sendo o primeiro deles esse lacinho aqui, que eu gostei bastante dele, senti bastante qualidade comparado ao do Ace 68 Pro. Ele também veio com esses dois switches extras. Aqui o seu removedor de switches e keycaps, que eu não vou usar porque eu já tenho um bem aqui. E por último, mas não menos importante, a capa anti-poeira, que para mim é a coisa mais importante do teclado depois do lacinho, até porque ele ajuda seu teclado a não ficar sujo. Então quando você parar de jogar, você bota aqui em cima, não vai cair sujeira dentro. Sobre a construção do teclado, eu achei uma construção bem sólida, ele é bem resistente aqui. Dificilmente você vai conseguir entortar ele, porque ele é muito bem resistente aqui. E eu acredito que no dia a dia você não vai ficar apertando ele assim, então sem problemas. Sobre o acabamento aqui na parte de trás, eu achei um plástico bom, de boa qualidade, tem um toque bem legalzinho aqui. E tem sim um bom acabamento. Em minha opinião, ele é o melhor aqui que eu já testei no canal. E melhor sim do que o Ace 68, que eu testei no vídeo passado. Aqui embaixo ele vai ter os pezinhos de ajustes. Aqui no meio ele vai ter uma partezinha em metal com algumas explicações sobre ele. Aqui ele vai ter dizendo que tem um QR Code, uma chave de QR Code, que no caso é essa daqui, que leva direto para o manual dele. Aqui ele vai ter a marca d'água deles. E uma coisa que eu senti bastante falta aqui nesse teclado, que me pegou e me deixou um pouco com o pé atrás, foi que ele não tem os ajustes aqui. Então se você quiser usar ele inclinado assim, mais em pé, você não vai conseguir usar ele aqui inclinado, só no jeito que fica aqui na mesa. Aqui do lado direito e do lado esquerdo também, ele vai ter essa partezinha em metal aqui que você pode trocar, você pode substituir ela. É só tirar esses parafusos aqui, tem 1, 2, 3 e a mesma coisa do outro lado. Mais essa partezinha aqui para colocar o laço. E uma coisa que eu tô bem ansioso para testar é essa barra de LED aqui, que inclusive foi o motivo de eu comprar ele. Outra coisa que vai ter bastante qualidade aqui é esse lacinho aqui, que é muito bem feito. Eu gostei bastante dele e tem sim uma qualidade maior
em relação a outros que eu já testei aqui no canal. E outra coisa que eu esqueci de comentar aqui com vocês é que ele vai ter um pequeno relevo aqui na parte de baixo. Falando agora sobre as keycaps dele, ele veio com essas keycaps em PBT Double Shot e elas passam sim uma sensação de qualidade. Só de tocar aqui o dedo você já consegue sentir que é algo de uma boa qualidade. Olhando as keycaps aqui mais de perto, eu não encontrei nenhum tipo de rebarba, além dessa partezinha aqui que é basicamente insignificante, já que ela não muda nada e também é bem fininha. Aqui na impressão da tecla, como vocês podem ver aqui, ela é feita em double shot, ou seja, ela não vai apagar com o tempo. Esse é o switch que veio na minha versão. Ele é da Leoborg, que é uma marca que eu gosto porque eles fazem switch sim, de ótima qualidade e costumam ter um som bem legal. Além de que eu uso ela no meu dia a dia, porque meu teclado principal usa ele. E ele tem um stem bem estável aqui. Você consegue sentir aqui enquanto você mexe nele. Eu abri aqui o switch e vou confessar a vocês que foi bem difícil tanto tirar o switch do teclado quanto abrir esse switch. Eu botei todas as formas possíveis, de jeito nenhum ele saía. Agora voltando para o foco principal, ele vai ter essa molinha aqui que tocando aqui eu consigo sentir lube, mas a olho nu eu não consigo enxergar. Aqui na base, como vocês podem ver, ele vai ter um pouquinho de nada de lube, bem pouquinho mesmo, então eu recomendo que se você tiver lube aí na sua casa, você coloque aqui, porque pode melhorar bastante o som desse switch. Aqui na base dele tem um pouquinho de nada de lube, como vocês podem ver. Não sei se está dando para enxergar aqui, que é um pouco mais difícil para enxergar quando você está olhando pela câmera do celular. Quanto aos estabilizadores, ele tem sim uma lubrificação, mas é bem pouquinha. Então eu recomendo que você passe um pincelzinho aqui com um pouquinho de nada de lubrificação para melhorar. Bom galera, agora eu vou ensinar vocês como entrar no software. Primeiro, você vai na descrição e procura o link software. Você vai ser redirecionado para essa página. Você vem em Downloads, Driver. Quando carregar, você desce aqui embaixo e procura Hero 68 Magnetic Switch. Você vem no link e entra. Aqui vai estar em chinês, você clica, vai aparecer seu teclado aqui, você vai conectar. Pronto, após conectado, você vem aqui embaixo em Setup. Aí ele vai aparecer aqui as línguas, você bota inglês. Depois de botar em inglês, você vem aqui em firmware, atualiza o firmware. Aí ele vai pedir para você baixar o negócio, aí você baixa, executa e já vai começar. Aí você clica no botão azul que vai aparecer e já vai começar a baixar a atualização. Agora você vem aqui em Kit. Aqui nós vamos ter o remapeamento das teclas, que eu não vou mexer com isso agora. Você vai ter aqui em Lightning, que Lightning, no caso, tem duas opções. Tem a do botão, que são essas versões, essa quantidade aqui de versões e de opções, na verdade. Aí tem como deixar só uma cor, várias cores e escolher a sua cor. E também tem aqui Side Light, que no caso seria da barra, a barra de luz. A barra de luz aqui, como vocês podem ver, eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Nós temos essa daqui, que está em Continuous Flow. Agora se eu colocar Briefing Partner, ele já muda, ó. Ele vai como se estivesse respirando mesmo. Neon Mode. Novamente mudou. Então, basicamente é isso. Você pode mudar as cores aqui, deixar uma cor só, aumentar a velocidade, aumentar o brilho, tudo mais. Mas basicamente é isso. Aqui é para ritmo musical, você pode colocar o ritmo musical da música que você quer. Aí ele vai, tipo, você vai colocar uma música aí para ouvir. Aí tem como RGB seguir a música. Agora, aqui em Performance você pode ativar o Rapid Trigger e ativar a Dead Zone. Aqui no Rapid Trigger você vai colocar aqui, como o meu já está em 0.01 mm, então vou deixar. Eu ativo isso aqui para poder mexer em um sem precisar mexer no outro, porque se tiver desligado, ele vai ter que mexer os dois ao mesmo tempo. Então eu ativo para poder mexer o que eu quiser, sem precisar ficar puxando o outro ao mesmo tempo. Aqui temos a Dead Zone, que como eu já expliquei em outro vídeo, ela meio que cancela seu Rapid Trigger, ou seja, se você tiver em 0.01 de Rapid Trigger aqui e colocar a Dead Zone em 0.26,
ele só vai ativar em 0.26. É como se fosse um limitador para o seu Rapid Trigger. Aqui no switch você vai poder escolher o switch que você quiser, se você trocar, e calibrar eles. Que você clica aqui em Start Calibration, aí você clica nas teclas do seu teclado até que todas fiquem verdes. Eu vou fazer aqui e já volto. Pronto, finalizei. Agora é só clicar em Stop Calibration e sair. Aí você pode vir aqui em Real Time Itinerary. Eu não sei falar esse nome. Você clica aqui em Start Measuring. Aí você clica numa tecla, na tecla que você quiser, aí ele vai calcular exatamente quanto você clicou nela. Tipo, agora eu tô pressionando bem de fraquinho aqui o ESC. E aqui é o quanto tá indo. Aí você pode testar aí no seu teclado. Tipo, aqui se eu apertar completamente, vai até 3.4, que é o máximo que esse teclado vai. Agora você pode vir aqui em Advanced Keys. Ele vai ter algumas opções aqui, como DKS, MT, TGL, SOCD, MPT, END, entre outros. Você pode configurar da forma que você quiser. Como eu jogo CS, isso daqui pode me remover da partida, então eu não ativo. Vindo aqui em Device, você vai poder escolher o Response Rate, no caso, ativar os 8000 de Poly Rate, eu deixei em 1000. Você pode bloquear a tecla Windows, ou seja, se você clicar na tecla Windows, não vai ativar o Windows. Aqui você pode ativar o Mac Mode para se você for usar no MacBook. Aqui do lado esquerdo, como vocês estão vendo, vamos ter os profiles que você pode salvar tipo, você pode fazer uma configuração em cada negócio aqui e deixar no profile 0. Aí você clica profile 1. Aí você faz a configuração totalmente diferente, aí você pode alternar as configurações. Bom galera, o software é isso. Espero que tenha entendido bem. Pronto galera, já adicionei o Hero 68 Pro para nossa planilha. Como vocês podem ver aqui tem algumas informações dele, eu vou passar bem rapidamente por essas aqui sem comentar muito. Latência 0.17 ms, Dead Zone eu não encontrei, Rapid Trigger 0.01 mm, Snap Tap tem, Layout 65%, Switch Leobog Black Impero, Construção Plástico 9, porque eu gostei do plástico dele, eu achei que uma construção boa que passa assim uma sensação de qualidade e eu gostei da tatilidade dela. Acessórios, aqui tem o cabo, o puller, o switch, keycap e strap que tem no teclado. Agora sobre conectividade eu deixei em 8 porque é só via cabo, né? Então a conectividade não é tão variada, não tem como usar 2.4 GHz. Software, só na web. Preço por volta de R$350, que é o que eu mando lá no Telegram, que é por volta de uns R$350 mesmo. Agora aqui, se eu recomendo bastante mesmo, muito mesmo se você tiver a chance de comprar ele. Por esse preço aqui, principalmente, é absurdo, não tem muito o que falar, né? O teclado é absurdo. Agora em observação eu deixei melhor na faixa de preço e muito bom em quase tudo. Quase porque o switch dele, esse Leobog Black Impero, eu achei muito ruim pra tirar do teclado e pra abrir também. Ele é um switch muito duro e atrapalha na hora de abrir e trocar. Aqui eu deixei o link e onde comprar, que seria o OLX ou importado, que é no AliExpress. Então é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Valeu!